paz do Senhor Jesus. Estão todos bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações. Infelizmente nós não conseguimos, em função do problema com a internet, fazer uma live, né? Mas queremos dar continuidade, mesmo com essa mensagem gravada aqui, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe desde já todos aqueles que estão assistindo, aqueles que estão ouvindo as mensagens e de alguma maneira estão sendo edificados. Nós vamos fazer uma oração. Quero convidar você que você possa fazer esta oração, mesmo vendo depois esse vídeo, pedindo que Deus fale o seu coração, que Deus venha trazer direção para a sua vida, tá bom? Querido Deus e Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade. O Senhor tem nos dado de mais uma vez transmitir, Senhor, a Tua preciosa palavra. Ó Deus, abençoa cada um dos Teus filhos, cada pessoa, cada amigo, irmão, amiga que vai escutar essa mensagem, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha edificá-los, segundo a Tua preciosa palavra. Que cada um, meu Deus, possa seguir a Tua vontade, obedecendo e praticando a Tua palavra. Ó Deus, guarda os lares, as famílias, guarda as casas, guarda o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós queremos então compartilhar aqui um pouquinho da palavra de Deus, de forma breve, mas que traga edificação para cada um de nós. Eu gostaria de falar hoje sobre justamente esse tema, edificação. Edificação. O texto que nós gostaríamos de ler está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 ao 23. 2 Crônicas, o capítulo 36. Eu já vou pegar aqui, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia, tá bom? O último capítulo do segundo livro de Crônicas, nós vamos ler do versículo 15, a partir do versículo 15, capítulo 36, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o versículo 23, que diz assim: E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou o seu jovem à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Círio, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Círio, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Amém? Só até aqui. Amados irmãos, o livro de Crônicas está relatando um acontecimento na história do povo de Deus que muitos de nós já conhecemos.
nós sabemos que o povo de Deus, em determinado momento, zombou daquilo que Deus falava com eles. Não fazia caso daquilo que os profetas, que os mensageiros do Senhor falavam com eles enquanto eles estavam lá em Jerusalém. De forma que a Bíblia diz que o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercasse a Jerusalém, de lá trazesse o povo cativo até a Babilônia e também destruísse a cidade e o templo que lá estava. A Bíblia diz que o povo ficou cativo na Babilônia até que Ciro foi levantado. Ciro, o persa, tomou a Babilônia e passou a governá-la, quando então recebeu de Deus uma orientação onde ele deveria deixar o povo para que o povo fosse de volta a Jerusalém e lá reconstruísse, lá edificasse a casa do Senhor e reconstruísse também os muros de Jerusalém. Pois bem, nós sabemos que no livro de Neemias haverá o relato, vocês poderão constatar, o relato da reconstrução lá da cidade, dos muros de Jerusalém. Enquanto Esdras, ele vai relatar a construção da casa do Senhor, a construção, a reconstrução, a edificação, na verdade, de um novo templo, no local onde o primeiro templo, chamado Templo de Salomão, havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Meus queridos irmãos, nós podemos então observar que Deus, ele permitiu que o seu povo fosse cativo por um tempo e que depois eles voltassem para a edificação da casa do Senhor, que eles voltassem para a edificação do templo do Senhor, da cidade de Jerusalém. Lá no livro de Esdras, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o 3, depois versículo 5, nós vamos ver esse relato que nós lemos aqui em Crônica, e também depois nós vamos ler o seguinte, no finalzinho, já lá no versículo 5. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Meus queridos irmãos, a primeira pergunta que me vem aqui, e provavelmente deve ser a pergunta de vocês, é: quem ou o que é a casa do Senhor hoje? A casa do Senhor são as 4 paredes onde nós nos reunimos para congregar. A casa do Senhor é um templo suntuoso em algum local, nessa cidade, nesse bairro. A casa do Senhor é algum prédio, algum edifício especificamente feito pelas mãos do homem. Certamente que era no templo de Jerusalém antigo, no tempo em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, mas hoje nós sabemos que o templo, a casa do Senhor, somos nós. Nós somos morada de Deus. E quando eu li aqui esse versículo em Esdras, eu achei interessante que aquelas pessoas que se levantaram foram aquelas cujo o Espírito de Deus os despertou para subirem e edificar a casa do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está nos despertando hoje, neste momento, para que a gente esteja atento a como que está a morada de Deus. Como é que está hoje a morada do Altíssimo? Como é que está hoje a sua casa espiritual? Sim, nós somos morada de Deus. E a Bíblia diz aqui em Esdras que o Espírito de Deus despertou-os para que eles pudessem edificar a casa de Deus. Hoje o próprio Deus vem nos dizer para edificarmos a nossa casa. Nós precisamos ter a nossa casa, o nosso templo, o templo que é morada do Altíssimo, edificados, prontos
para a habitação do próprio Deus. Nós sabemos que é vontade do Senhor que a gente possa oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então veja, o Espírito Santo de Deus habita em nós, no nosso corpo, que é templo dele. Nós precisamos manter este corpo pronto, edificado para a morada do Espírito Santo. Antes, as pessoas faziam os templos, as construções. Naquela época se usava muitas pedras, né? Não é mesmo? Mas a palavra de Deus diz hoje que nós é que somos as pedras vivas. Nós é que somos as pedras vivas. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2 e verso 5, está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Olha isso, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja, nós mesmo é que somos hoje essa casa espiritual. E dessa casa espiritual nós devemos oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes eles entravam naquele templo para oferecer sacrifício a Deus. Hoje Deus habita em nós e nós mesmos somos essa casa que Deus habita. E o sacrifício que Deus deseja de nós é que nós possamos oferecer o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, como o nosso culto racional, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 12 e versículo 1. Então veja, a edificação não é algo fácil de se fazer. A edificação demanda esforço, edificação demanda trabalho. Quando a gente pensa em construção de prédio, de casa e etc., tudo isso demanda esforço, demanda trabalho. Certamente você já ouviu alguma coisa nesse sentido. E quando nós olhamos para a história do próprio povo de Deus, o próprio povo do Senhor, lá em Esdras 2, 68, versículo 68 ao 70, na versão internacional, nós vamos ver aqui que diz o seguinte: quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 300 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Olha que coisa interessante. Então aquelas pessoas, para conseguirem fazer naquela construção, para fazerem a edificação da casa do Senhor, elas tiveram que doar. Tiveram que doar aquilo que elas possuíam, aquilo que elas tinham de melhor, para que o templo fosse construído. A Bíblia diz, amados irmãos, lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 12, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ora, nós estamos falando aqui de preço, estamos falando aqui de alguma coisa que nós precisamos fazer para que essa edificação ela possa continuar acontecendo, ela possa continuar se desenvolvendo. A nossa vida, o nosso corpo precisa ser oferecido a Deus e
essa construção dessa casa onde Deus vai habitar continuamente, ela precisa continuar, de forma que a gente possa fazer isso constantemente. E qual é o preço? Aqui está falando de dinheiro, aqui está falando de posses que eles deram para a construção do templo físico, mas certamente, espiritualmente falando, como casa espiritual que somos, nós precisamos pagar este preço, e este preço é a nossa renúncia. Para que Deus habite em nós, o nosso corpo, a nossa carne, ela precisa ser renunciada, a vontade dela precisa ser renunciada. Qualquer vontade pecaminosa, qualquer vontade que nos afaste da presença de Deus, qualquer vontade que polua, que de alguma forma cause no nosso corpo algo que nos impeça de ter comunhão com Deus. Qualquer vontade que nos leve a pecar nos afasta de Deus quando essa vontade ela é cedida. Então, o preço que nós temos que pagar hoje é o preço de renúncia. Nós temos que renunciar tudo aquilo que nós desejamos, que é pecaminoso, para que tenhamos esta casa espiritual edificada. Me espanta saber que algumas pessoas não oram mais, que algumas pessoas não renunciam mais nenhum momento de prazer. Nesses dias mesmo nós estávamos orando, aliás na terça-feira, e eu vi que poucas pessoas se manifestaram a respeito da oração. E aí eu fico imaginando como é que está a casa espiritual desta pessoa. Será que essa pessoa tem conseguido se firmar diante de Deus? Nós estamos enfrentando uma crise talvez nunca antes vista nessa proporção, de uma pandemia que está afetando tantas vidas, causando tantas destruições pelo mundo afora e no nosso país. Hoje mesmo tivemos a triste notícia daqui a cantora Fabiana Anastácio, que inclusive já esteve louvando a Deus aqui na nossa congregação. Ela partiu para o Senhor em função desta enfermidade. Então, o que nós temos apresentado diante de Deus? Como é que está a nossa casa espiritual? Como é que está? Tantas coisas acontecendo e tantas pessoas pouco preocupadas com a sua casa espiritual. Pouco preocupadas em edificar a sua casa espiritual. Amados irmãos, nós precisamos entender que edificação demanda esforço, edificação demanda renúncia, edificação demanda a gente abrir mão daquilo que a gente tem ou aquilo que a gente acha que somos, para que nós tenhamos Deus habitando nas nossas vidas e mais comunhão, mais intimidade com Ele. Como é que você tem feito isso nesse momento em que nós não podemos estar congregando ali dentro daquele templo, daquela reunião onde nós podemos estar ali entre aquelas paredes, mas como é que está a sua casa espiritual, que é a verdadeira habitação de Deus hoje? Como é que está na sua vida? Você tem conseguido se esforçar, renunciar para orar, para buscar a Deus? Você tem conseguido? Porque se nós não fizermos isso, a nossa construção ela pode vir abaixo. E quantas pessoas que estão da forma como Jerusalém ficou quando Nabucodonosor entrou naquela cidade e a destruiu. Quantas pessoas se sentem destruídas espiritualmente, quantas pessoas estão abaladas espiritualmente, quantas pessoas não conseguem mais ter firmeza. E quando você olha o histórico de vida dessa pessoa, provavelmente essa pessoa nunca teve uma vida de oração, essa pessoa nunca teve uma vida firmada na palavra de Deus, essa pessoa ela nunca caminhou verdadeiramente com Cristo. Tem pessoas que elas até hoje elas precisam ser carregadas, e mesmo sendo carregadas elas não conseguem se firmar, porque quando estão só elas não têm uma vida edificada verdadeiramente em Cristo. E hoje, assim como Deus, o Espírito de Deus despertou aquelas pessoas
para que eles pudessem começar essa edificação. O Espírito de Deus te orienta e te alerta hoje. Comece agora essa edificação. Comece agora a edificação na sua vida espiritual, através da oração, através da palavra de Deus, através de você renunciar, através de você ter uma vida verdadeiramente com o Senhor. Isso é importante, isso é preciso, isso é necessário, meus amados irmãos. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer isso. Nós estamos vivendo este momento e precisamos ter esta vida com Deus, porque isso nos traz alegria, isso nos traz satisfação espiritual. Ainda que você enfrente vários problemas, pastor, é muito difícil edificar, porque são tantos os problemas, são tantas coisas que vêm para impedir, e é verdade. Na época do povo de Deus também, Esdras vai relatar, Neemias vai relatar quantos foram os impedimentos, quantas pessoas apareceram para fazer eles pararem a construção. Alguns até conseguiram por algum tempo fazer com que a construção, a edificação da casa do Senhor fosse interrompida. Mas eles não prevaleceram. A casa do Senhor, ela foi edificada. E você não pode deixar que nada atrapalhe, que nada impeça de você edificar a sua casa diante de Deus. Você não pode deixar que o desânimo, que as palavras contrárias, você não pode deixar que as notícias ruins possam impedir de você continuar tendo a sua vida edificada com o Senhor. A sua casa edificada para o Senhor. Isso vai trazer alegria, isso vai trazer contentamento. Nós só temos alegria e contentamento quando nós estamos verdadeiramente se relacionando com o Pai. Você quer ver? Esdras capítulo 3, verso 10 diz: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Olha só, eles começaram a cantar, começaram a se alegrar, começaram a louvar a Deus quando viram que a edificação estava acontecendo. Quando viram que os alicerces do templo já estavam sendo lançados. Olha que eles estavam no começo, nos alicerces ainda, mas já estavam louvando e comemorando. Talvez você fale assim, eu estou no começo ainda e eu não sei como manter isso, eu não sei como prosseguir dessa forma. É assim, é no começo. É pelo começo. É se você está conseguindo orar, se você está conseguindo buscar a Deus, se você está conseguindo falar com Deus, se você está conseguindo manter a sua vida de oração, de leitura da Bíblia. É isso que Deus quer, é isso que o Senhor deseja, para que você fique firme e para que você possa ajudar outros a edificarem também a sua casa para o Senhor. Essa edificação é vontade de Deus, é a vontade de Deus para o coletivo, para todos nós. Nós precisamos edificar. Como é bom, amados irmãos, poder ver o fruto disso. Quando você estiver firme, de pé, diante da presença de Deus, quando você estiver colhendo os frutos de uma vida saudável, espiritual, diante do Senhor. Não deixe que ela murche, não deixe que ela esfrie, não deixe que ela seja destruída, mesmo se você não está podendo congregar ainda, mesmo se você não está podendo ir ao templo. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua vida em oração, em edificação. O povo de Deus teve que ser destruído, teve que passar por uma grande situação de humilhação, ir para uma terra cativo, para valorizarem aquilo que eles tinham lá em Jerusalém. Às vezes a gente está longe do templo e isso é para a gente valorizar o quanto é bom a gente estar juntos, congregando, se reunindo como igreja, sim, mas mais importante do que isso é a sua vida diante de Deus, a construção da sua casa espiritual diante de Deus, que você possa continuar fazendo isso, porque sem dúvida não é fácil, mas essa é a vontade de Deus. O próprio profeta Isaías profetizou a respeito do Senhor, dizendo: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma
e ficará satisfeito. Veja, o Senhor sabia que seria penoso, mas ficaria satisfeito com o resultado. Você precisa entender que não é fácil, mas é a vontade de Deus. Não é fácil no começo, mas depois você vai ver o fruto desta renúncia, o fruto dessa dedicação, o fruto daquilo que você está oferecendo hoje como sacrifício a Deus. Saiba disso. Se relacione com o Senhor. Queira o Senhor. Deseje estar na presença de Deus. Não importa a circunstância. Se a circunstância é de alegria, fique firme na presença de Deus. Continue na construção, na edificação desta casa. Se a situação é complicada, é difícil, é de enfermidade, é de morte, é de choro, mais ainda, se firme na presença de Deus. Porque, sem dúvida alguma, essa é a vontade do Senhor. É Ele que nos chamou para que a gente possa ser essa casa edificada para a glória do nome dEle, para louvor do nome dEle, em todo o tempo e em toda circunstância. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Essa é uma palavra que eu quis aqui trazer, que o Senhor me orientou para a edificação da sua igreja. Que você possa desejar ser esta casa espiritual para a habitação do Senhor em todo o tempo. Sem dúvida, essa é a vontade do Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique firme na presença de Deus e conte sempre conosco. Conte com as nossas orações, conte conosco, com o nosso apoio. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este momento, meu Pai, breve da Tua palavra, mas que, meu Pai, que a Tua palavra possa trazer edificação. Senhor, o Teu povo foi levado cativo, o Teu povo teve que sentir falta da sua cidade, do local de adoração. Meu Pai, somente quando perderam é que viram a necessidade. Meu Pai, eu peço que o Senhor visite essa pessoa, para que ela, meu Pai, não chegue ao ponto de ter a sua casa destruída. E se ela, meu Deus, teve a casa destruída, ela possa edificar com a ajuda do Teu Espírito. Guarde esta pessoa na sua casa. Guarde esta família, meu Pai. Guarde este Teu povo. Que eles possam ser, meu Deus, edificados em todo o tempo, Pai. Que esta palavra seja, meu Deus, mais um tijolo, mais uma pedra, meu Pai, na qual ela possa, Senhor, ser edificada. Ó Deus e Pai Santo, eu quero te pedir, meu Pai, para a glória e para louvor do nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe mais uma vez por ter ouvido a palavra do Senhor. Não deixe de colocar a palavra do Senhor em prática. Sem dúvida alguma, esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe e até a próxima, permitindo o Senhor.